Olá pessoal, o canal ainda não está morto, ele acabou de ressuscitar após um longo período de hibernação e eu me sinto lisonjeado ali pelo convite dessa ilustre pessoa ali, porque Rock, tu já é figurinha carimbada, né? Terceiro bate-papo já, e eu espero que surjam muitos mais outros, né? O Rock Júnior, para quem não sabe, é um escritor de Farroupilha que escreve sobre SUS, luta antimanicomial, bipolaridade, fotografia também, dentre outros temas, mas fica mais nesses tópicos aí, né, Rock? Tu estava participando ali da Bienal Virtual do Livro de São Paulo, que começou em 2021. Fala um pouco dessa experiência aí para nós. Então, na verdade, foi a primeira Bienal de São Paulo de forma virtual, né? Já está mais de 50 edições aí, e o ano passado, né, em final de 2020, aconteceu aí virtualmente, onde tinha uma página, cada autor, cada editora tinha sua página, e lá mostrou o seu trabalho, né? Eu, como escritor, tinha uma página com 3 obras em destaque. Também o meu site, né, rockjr.com.br. Eu vou colocar na também, descrição do vídeo depois do bate-papo. isso. E daí, vários detalhes aí nesse evento histórico, né? Foi a primeira vez na história da Bienal que foi virtual. Então, assim, para mim foi um grande avanço isso, né? Eu sempre sonhei em participar da Bienal de São Paulo, mas sempre encontrava dificuldades, né? Até porque tu tem que se deslocar até São Paulo, tu tem que ficar se alojando, tem que toda a alimentação, a estante física também. Nesse ponto daí o coronavírus acabou ajudando, porque daí no virtual só manda um convite ali pelo Google Meet, ali qualquer um pode participar, né? Sem ter essas despesas extras, né, de deslocamento e alojamento e etc, né? E de certa forma não foi tão barato, né? Teve uma taxa que era bem alta ali, que de certa forma algumas pessoas acabaram ajudando aí para conseguir cumprir esse valor, né? E é bem interessante, foi um marco aí dentro da literatura que eu participei, né? O preço da fama, né, Rock? Assim, logo que o escritor começa a se destacar um pouco mais, né, e se ele almeja alguns voos mais elevados, ele tem que arcar com algumas despesas extras, né? Até falando em fama, eu não gosto muito dessa questão de fama. Eu sei que tu é mais do underground, né? Eu sei que tu não gosta muito de se destacar, mas não tem como tu não se destacar, até porque tu é muito comunicativo, né? Tu já tem tu já criou a tua persona também, né? O teu perfil. Com certeza as pessoas te veem na rua assim, o cara com a boina ali, já vão saber que é o escritor que fala sobre SUS ali, já participou de várias feiras do livro em Caxias, assim, então fica meio difícil ficar no anonimato, né? E mesmo na internet também, como a gente estava conversando antes ali, né? Do cara que comentou sobre o teu material, né? Que ele provavelmente ele é de São Paulo ou Rio de Janeiro, eu não lembro, né? Mas ele falou, tem aquele escritor de Farroupilha, o Rock Júnior, 57 livros lançados, eu nunca tinha ouvido falar dele, daí eu vi o material do cara e então tudo é uma consequência, mesmo que às vezes a pessoa não queira se destacar, acaba acontecendo naturalmente, né? Isso faz parte do caminho do escritor, né? E até foi bem interessante, porque assim, eu não sei se seria a palavra certa modesto, né? Mas eu tento ser modesto. E assim, muitas pessoas acabam brincando muito comigo. Faz uns 3 ou 4 anos que alguém lançou na internet o dia de hoje, né? Dia Mundial do Rock, e botou minha foto, e isso pegou todo mundo compartilhando. Hoje eu vi 4, 5
Tá, mas então saindo um pouco do papo literário, assim, o teu gosto musical, Rock, eu nunca perguntei, assim, tu te encaixa dentro do rock, do metal, tu tem alguma vertente, assim, mais pra esse lado? O que rola aí na tua jukebox? Eu gosto, eu sempre gostei muito de músicas nacionais, né? Que dê para acompanhar a letra, que tenha um sentido a letra, né? Mas nisso também um pouco de rock, um pouco de sertanejo também, um pouco de tudo, né? É bem eclético. Bem eclético, mas principalmente com as letras que têm algum significado, né? Então, mais ou menos nisso, né? Daí se encaixa mais no rock, que eles têm uma letra que é um pouco mais de protesto, de contestação, né? E principalmente de tu ser tu mesmo, né? Sem se importar com a opinião alheia, né? Sem precisar ficar interpretando um personagem, né? Mas tu assumir a tua própria identidade. Não interessa o que os outros vão pensar, mas é a tua vida, são os teus gostos, as tuas preferências, e quem tiver que gostar de ti vai se identificar, e quem não gostar vai se afastar. É simples assim, né? E até tem um detalhe também, que assim, nos últimos 20 livros para cá eu tenho colocado frases, né? E muitas dessas frases são de músicas aí, da Elis Regina, do Cazuza, Renato do Russo Raulzito, também. né? Sim, porque tem muitos artistas de destaque no meio nacional, Almir, né? Almir Sater. Almir Sater. Uhum. Vamos falar um pouco dos concursos. Os concursos já foram ou tu estás participando ainda? Na verdade eu me inscrevi em 3 concursos esse ano, né? Concursos com livros, são 3 livros diferentes em 3 concursos diferentes. O Jabuti, né? O mestre dos mestres aí a nível nacional, o Minuano e o AGES, o livro do ano da AGES, né? Associação Gaúcha de Escritores. Então esses dois concursos gaúchos, né? Mas eu me inscrevi, né? Então o Minuano e o Jabuti, acredito que esse mês já sai a listagem dos finalistas, né? E o Prêmio AGES, a premiação é em novembro, né? Então ainda volta e meia, fico meio ansioso pelo resultado, né? Tento acompanhar também, até porque o Prêmio Minuano tem meio que acompanhar pelo site, né? Porque é a partir dali que vai aparecer a listagem, né? Eles não encaminham para o autor, e sim o autor que tem que procurar. Então tenho procurado aí a partir de agora, já que terminou as inscrições, essa listagem de finalistas, né? Não vai ser que nem no caso da escritora Maia Falks, aqui de Caxias, que ela recém ganhou um prêmio também. Desculpa os meus lapsos de memória, eu não lembro qual prêmio foi, mas que ela foi muito comentada ali entre os escritores caxienses, né? E também ela não esperava ganhar o prêmio, né, de um livro de poesias, e que ligaram para ela, né? E ela ficava naquela expectativa, assim, falando com a mãe dela: nossa, como seria bom se me ligassem dizendo que eu ganhei o prêmio que... desculpa, mas eu não lembro o nome, né? Então o negócio é correr atrás, né? Com relação ao Jabuti, primeira vez que eu participo de todos os concursos através de livros, é a primeira vez que eu participo. Eu participei em outros momentos do prêmio pela Biblioteca Nacional, né? Que era sobre SBN, né? E aí não ficou classificado. Mas o Jabuti eu almejo ficar entre os 10 primeiros, já estaria ótimo na minha categoria, né? Até porque são 20 categorias, então assim, eu não almejo... claro que seria ótimo receber o prêmio Jabuti na minha categoria, né? Ter lá a estatueta em casa, mas eu não sou tão audacioso assim, né? Eu participei para ver se eu consigo pelo menos ficar entre os 10 aí. Faz parte da tua modéstia também, né? Não precisa ficar em primeiro lugar, mas só o fato de tu estares participando
já é uma grande conquista pessoal para o escritor, né? E agora vamos falar um pouco das tuas obras, as tuas duas últimas, né? A primeira é o Usuários do Centro de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde e o seu empoderamento. Vai ter sessão de autógrafos na Feira do Livro esse ano, Roque? Como é que vai ser? Esse livro, então, vai ter a sessão de autógrafos. A princípio, né, tá marcado para o dia 10 de dezembro, né, uma sexta-feira, às 15 horas, a sessão de autógrafos. Mas tem a possibilidade de transferência de data por causa do Covid ou até a suspensão dessa sessão de autógrafo, né? Dependendo da bandeira, como aconteceu ano passado, né? O ano passado eu tive a infelicidade da minha semana de autógrafo trocar bandeira, ter que ser cancelada a sessão de autógrafo que eu participei, né? Aliás, que eu ia participar. Então eu não cheguei a ter a sessão de autógrafo ano passado. Acredito que até lá esteja um pouco melhor, aí não esteja esse problema esse ano aí. A livraria Maneco tem os livros, já estão lá na livraria, vão estar durante a feira ali no stand da livraria Maneco para ser adquirido, né? Lembrar que a Feira do Livro o autor não pode vender no estante, né? Ele só pode vender junto com as livrarias, que também eu acho certo, né? Então vai estar ali na livraria do Maneco quem tiver interesse. Perfeito. E o outro é o teu 50º livro, Meio Século de Vida e a Bipolaridade, entre aspas, né? Esse assunto tão polêmico. Um tributo a Adelino Roque, teu pai. Aí fala um pouco desse livro. Esse livro ele foi uma construção bastante longa, né? Acredito que mais de 14 meses aí na construção até a publicação, né? Porque é um histórico, né? Meio século tem muita história para contar. E né? até muita pesquisa, né? Tem muito. Esse livro tem uma boa pesquisa, uma historiografia, né? Eu fiz uma autohistoriografia, né? Palavrinha complicada essa, né? Autohistoriografia. Então eu busquei lá vários trechos dentro da minha literatura em vários anos, né? Inclusive antes de ter publicado meu primeiro livro lá em 2000, alguns trechos de alguns outros livros aí, alguns trechos inéditos, né? Alguns textos que não tinham sido publicados ainda, isso na década de 90, final da década de 90 e também um pouco na década de 80, né? Alguns textos dessa época. E tem um pouco também dessa questão da bipolaridade. Tu bem salientou, né, que desde meu segundo livro eu utilizo bipolar, bipolaridade, bipo, né? Eu abrevio a bipolaridade por bipo, entre aspas, né? Porque eu entendo que é um problema, né? E é um problema que pode ser melhorado, pode ser captado as questões da bipolaridade e ser utilizado melhor, né? Eu até brinco seguido, né? Se eu não fosse bipolar, eu não sei se eu conseguiria ter escrito 57 livros em menos de 50 anos, né? Pois é que esse é o lado positivo da bipolaridade, né? Que assim, como eles têm excesso de energia, é saber canalizar e sublimar essa energia para coisas produtivas, né? E isso tem sido uma constante, né? Aí, desde 2007, quando eu tive minha última internação, né? Foram 8 internações aí, no total quase mais de um ano seguido, se fosse contar, né? E aí, a partir de 2007, eu tive melhoras consecutivas aí, né? E aí teve o casamento com a minha esposa e outras questões que focaram essa energia que tu cita, que eu acho que é bem por aí mesmo, né? Essa energia do bipolar
para questões benéficas, não para questões problemáticas, né? Que daí eu já vou recomendar um livro também, aquele da Kay Jemison, com certeza tu já leste também, Uma Mente Inquieta, que é o relato dela, a vida dela como sendo portadora do problema, né? Eu não vou dizer distúrbio, que eu acho uma palavra muito pesada, né? Mas que também conseguiu canalizar todo esse excesso de energia para produtividade, né? Não só li, como estudei, né? Li e reli muitas vezes, tanto é que foi o primeiro contato que eu tive, né? Eu fui diagnosticado ainda em 1990, 5 anos depois eu tive outra crise, né? Minha segunda internação, e na segunda internação, quando eu saí, eu acompanhei com um psiquiatra aqui de Caxias do Sul, que ele me indicou, né? Eu perguntei o que eu tinha para ele, já que eu tinha um problema, eu não sabia até então, até 1995 eu não sabia que eu tinha um problema, né? E daí ele me indicou esse livro, né? E aí eu comecei a focar a minha escrita também na bipolaridade, né? Eu não tinha publicado nenhum livro. Sim, para poder ajudar outras pessoas que também tenham alguma coisa que elas não sabem conceituar, né? Porque a gente tem essa mania a gente tem alguma coisa, mas a gente tem que dar nome, né? Tem que ter uma definição para tu saber exatamente aquilo que tu tem e saber como lidar com isso, né? E aí o teu material é muito providencial nessa área, né? Para que as pessoas leiam, se informem e saibam e vejam diferentes formas de lidar com o que elas estão passando, né? E até nessa linha que tu fala também, né? Eu tenho dado muitas dicas do que acontece comigo, do que outras pessoas aconteceram com outras pessoas, né? Podendo melhorar a vida dessas pessoas que têm bipolaridade, ou mesmo familiares e amigos, para procurar auxiliar esse bipolar da família ou do círculo de amizade, para poder não ter outras internações, para poder não entrar em crise, ou quando entrar em crise ser solucionado logo em seguida, que hoje tem muita medicação, muito tratamento que pode melhorar um bipolar assim com a maior facilidade, né? Que são 2, 3 dias em casa mesmo, ou no máximo no ambulatório, pode resolver isso. E aí também quero falar, aproveitar, que tem meus livros grátis, né? São 23 e-livros grátis, boa parte é sobre essa questão da luta antimanicomial, da questão da saúde mental, da bipolaridade, entre outros temas. Também alguns livros, como escrever livros, né? As pessoas têm interesse em publicar livros, tem ali algumas dicas bem interessantes em alguns livros, e são tudo e-livros, né, em PDF gratuitos. É só entrar lá, baixar, né, e ficar à vontade para fazer a leitura. E se quiser fazer algum comentário, eu vou ficar muito contente, mas não tem nenhuma obrigação de ter um retorno. Então, assim, é no meu site www.rockjr.com.br, vai estar ali na legenda da gravação, né? Então, era mais ou menos isso. Ok, Rock. Considerações finais? Quer mandar um recado para a galera? Então, eu entendo que a literatura é uma coisa muito gratificante, muito interessante, né? E principalmente para quem escreve. Então, muitas vezes tem pessoas que escrevem, jogam numa gaveta, jogam lá no arquivo de computador e acaba não publicando suas obras, não divulgando suas obras. E muitas das vezes esses textos são muito importantes para a sociedade em geral, para a comunidade em geral. Então, assim, eu sugiro que façam a reprodução desse material, né? Hoje tem muitas formas de fazer isso, tem formas praticamente gratuitas de disponibilizar esses textos, jogar em algum arquivo. Para vocês terem uma ideia, os meus livros são tudo escritos em Word. Quem é que não tem Word em casa, né? Eu até disponibilizo aí, quem quiser, é só entrar em contato aí, que eu disponibilizo o esqueleto, a forma de trabalhar o livro, né? Como botar o título, como botar
alguns tipos de letras, algumas coisas assim. É bem tranquilo isso, então assim, é bem fácil, bem... eu posso compartilhar também a questão do próprio acesso ali que vocês têm gratuitamente, que pode colocar, né? Então era isso. E reforçar o convite aí para 10 de dezembro, às 15 horas, na 37ª Feira do Livro de Caxias. Um abraço, até mais. Muito obrigado, Rock. Então é isso, pessoal. Divulgando um pouco do trabalho dele, né? Espero que venham muitos outros bate-papos, né? Sempre um prazer estar contigo. Eu me sinto lisonjeado por tu estares apoiando o meu canal também, porque a gente sabe o quanto é difícil esse caminho da literatura, e tu tem um canal que fale sobre livros, que divulgue trabalho de escritores, que tu já sabe que não vai ser uma coisa para youtuber, por exemplo, que não vai ter muitas visualizações, mas que a gente ainda se mantém na resistência, né? Só quem é do ramo para saber os entraves, não é uma reclamação, tá, pessoal? É um desabafo. Então, e muito obrigado por ter ressuscitado o canal que estava parado há tanto tempo. Eu estava com saudade de fazer esses vídeos e que venham muito mais outros. É isso então, pessoal. Valeu! Até mais!